Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa mensagem de hoje vamos falar de algo muito importante, que é oração e confiança. E nós vamos ver o que essa oração e essa confiança aqui ela nos deve nos levar. E eu queria trazer para essa mensagem da Bíblia alguém que orava. Mas aqui eu não vou falar de hoje de Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos encontrar sempre Jesus em oração. Jesus subia ao monte para orar, passava a noite em oração. E a Bíblia fala de um retiro que Jesus fez de 40 dias de jejum e oração. Mas eu queria trazer para essa mensagem, falar de alguém que aprendeu a orar como Jesus. Aprendeu a confiar como Jesus. Eu gostaria de trazer para essa mensagem, falar sobre Pedro. Lá em Atos 3, nós encontramos, está escrito que Pedro e João iam ao templo na hora 9ª para rezar. Interessante que esse texto já traz para nós um ensinamento, que Pedro e João subiam ao templo para orar na hora 9ª. Isso nós entendemos que ali mostra que eles tinham uma hora para ir ao templo para rezar. E agora trazendo para a nossa realidade, qual é o tempo, qual a hora que nós temos, qual a hora que nós dedicamos e tiramos para ir ao templo para rezar? Que hora que nós subimos ao templo para rezar? A grande verdade é que às vezes nós não fazemos as nossas orações nem mesmo em casa durante o dia. É tanta coisa que temos para fazer, tanta atividade, é tanta coisa que nós vamos deixando e passa o dia, passa a semana e nós não tivemos tempo. Não tivemos tempo para orar. Mas essa mensagem de hoje, ela quer dizer para nós que quem ora, confia. Essa mensagem quer dizer para mim e para você, quer dizer para nós que quem ora, confia. A nossa confiança em Deus, ela vai brotar através da oração. Que a oração é essa intimidade que eu vou tendo, você vai estar tendo com Deus, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. E dessa oração brota a confiança. E dessa oração brota a confiança que vai nos levar a outro nível, maior que esse, que é ao descanso. Ah, meu irmão, se eu e você não estamos descansando, em meio às dificuldades, em meio às situações, é porque nós não estamos confiando totalmente em Deus, nesse Deus que Jesus disse que é nosso Pai. E se não estamos confiando, é sinal que também nós não estamos orando, rezando. Porque quem ora, confia, e quem confia, descansa. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus está no barco com os discípulos ali, o mar agita, o vento sopra e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo na popa do barco e os discípulos preocupados ali com o que estava acontecendo e Jesus tranquilo, descansando. Mas será por que Jesus estava descansando?
mesmo diante daquela situação. Porque ele sabia, porque Jesus orava, e quem ora confia, e quem confia descansa. E voltando aqui para a pessoa de Pedro, no capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo na hora nona para rezar. E lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a perseguição de Herodes aos primeiros cristãos. Herodes mandava prender os cristãos, torturar, e lá nós encontramos a morte que Herodes mandou matar a Tiago, a espada. E vai dizer o texto que essa atitude de Herodes de perseguir, prender os cristãos, agradava os judeus, porque os cristãos estavam crescendo e era ali, digamos que era o rival da fé deles. Então Herodes manda prender a Pedro, o líder daquela fé, daquele tempo, e vai dizer a palavra que Pedro foi colocado na prisão. Foi colocado na prisão, ainda além de ser colocado, ele foi algemado. E colocaram 4 guardas, 4 grupos de guardas para vigiar Pedro, para que ele não escapasse. E Herodes tinha a intenção de apresentar a Pedro após a Páscoa. Imagine você no lugar de Pedro agora. Imagine você no lugar de Pedro agora. Pedro havia visto o que ele estava fazendo com os cristãos, o que fez com Tiago, e agora você preso. Imagine como se você estivesse no lugar de Pedro, o que você estava sentindo. Será que como nós estaríamos? Mas o texto vai dizer que a igreja rezava. A igreja rezava por Pedro, e Deus envia um anjo na cela de Pedro. Interessante que a palavra vai dizer que Pedro estava dormindo. Olha, imagine você diante dessa situação, se você ia ter paz para dormir. Mas Pedro estava dormindo, e o anjo toca nele e fala para Pedro: levanta. O que nós aprendemos, irmãos, com Pedro? Por que Pedro estava dormindo? Com certeza, Pedro aprendeu com Jesus. Certamente o Espírito Santo, quando Pedro foi preso, o Espírito Santo lembrou ele daquela passagem da tempestade, onde que Jesus dormia. Então ele deve ter pensado: se o meu mestre nas tempestades dorme, eu também vou dormir. Quem ora, confia. Pedro com certeza orou, entregou a vida dele na mão do Senhor. Quem ora, confia, confiou a vida dele na mão do Senhor e descansou. E é isso que eu e você, essa mensagem quer dizer para nós. Que a oração, o benefício da nossa oração, quando nós oramos, nós confiamos, e quando nós confiamos, nós descansamos. E para finalizar, interessante que essa semana a minha filha foi fazer uma viagem com a escola, e está tudo tranquilo. E ela foi. A minha esposa disse assim: eu tô com medo dessa viagem que a minha filha fez, que a nossa filha fez. Eu tô com medo. E eu lembrei da mensagem que o Senhor tinha trago no meu coração. Eu disse para ela: você rezou pela viagem dela?
Ela rezei, o Senhor também rezei, confiei essa viagem dela na mão do Senhor. E eu vi ela, quando despedindo da minha filha, minha esposa despedindo da minha filha, falou assim: reza para a sua viagem. Irmãos, se nós rezamos, nós precisamos confiar. E se nós confiarmos, nós podemos descansar. Eu disse para ela: se você orou, você confia, então descansa, porque ela está na mão daquele que pode cuidar dela muito melhor que nós. Não só dela, mas de todos nós. E o Senhor quer trazer para mim e para você esse descanso. Se você tem orado, não tem orado, começa a orar. E se você tem orado e não tem confiado, confia. Jesus disse que Deus é nosso Pai. O Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tudo está sob o controle dele. Confiar é entregar o controle da nossa vida nas mãos dele e deixar que ele cuide, que ele governa. E você pode descansar. Se você ora, você confia. Se você tem Deus como seu Pai, como seu Senhor, não tenha medo das tribulações. Não tenha medo das provações. Como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Herodes prendeu Pedro e queria matar. Deus foi lá, enviou o anjo e Pedro saiu e as portas foram abrindo e deu a vida a ele, a liberdade. Então fica essa mensagem para mim e para você, que possamos orar mais, confiar mais e descansar. Lembremos que na hora 9, Pedro e João subiu o templo. Eles tinham a hora para o templo. Essa hora 9 era a hora da misericórdia, mas às 15 horas, você não precisa ir nessa hora. O importante é que nós vamos. Que tiramos ainda que seja uma hora da nossa semana para estar no templo, em oração, em louvor e gratidão e adoração a esse Deus que é tão bom para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.